Fala meus amigos do Animes, Alex, aqui mais uma vez para falar dessa série da Netflix que finalmente estreou e tá dividindo opiniões, chamada O Legado de Júpiter. Será que ela é boa mesmo? Será que ela é ruim? Será que ela é o The Boys da Netflix? Será? Isso e muito mais depois da vinheta genérica que vocês já conhecem. O Legado de Júpiter finalmente estreou. Tá um pouquinho atrasado, a gente tá falando dela, mas finalmente consegui terminar de assistir. E vem dividindo muitas opiniões, né? As pessoas odiando com todas as forças, outras pessoas gostando e até com uma perspectiva boa para a segunda temporada. Eu vou adiantando que eu até gostei, com muitas ressalvas, né? Acharam que a Netflix passou vergonha produzindo essa série. A gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso, mas primeiro, se você é novo por aqui, se inscreva, caiu aqui de paraquedas e vai curtir esse vídeo, vai curtir os outros vídeos. Aproveite e se inscreva aqui, deixa aquela curtidinha que ajuda muito, compartilhe, comente. Cadê o Anderson? Cadê Anderson? Tá lá no canal 16 bits, canal que mais cresce no YouTube, canal de jogos, então acompanha lá o Anderson 16 bits, canal de games que está bombando. Cara, Legado de Júpiter. Legado de Júpiter é baseado ali nos quadrinhos do Mark Millar, né? O Mark Millar produziu grandes séries aí como Guerra Civil, Superman Red Son, o Kick-Ass, o Procurado, e muita coisa boa também, né? Mas ele trabalhava no mainstream, mas também depois ele criou a sua produtora independente, né? Ali no Millar World, que trouxe essas séries mais independentes mesmo, né? Procurado, Kick-Ass, o próprio Legado de Júpiter, dentre outros aí, a maioria que foi até adaptada já para outras mídias, e ele até tem essa tendência, né, de produzir os quadrinhos dele, né? De escrever já preparando, já deixando já tudo pronto para uma adaptação para outras mídias, seja série ou filme. A Netflix adquiriu o Millar World e resolveu adaptar a primeira obra, O Legado de Júpiter, que é tido como a grande obra, né, do Mark Millar, né, do Millar World. O Legado de Júpiter ele tem muito do que a gente já viu já em outros quadrinhos, né, como Reino do Amanhã, The Boys, né, que ficou mais famoso, né, recentemente. O próprio Watchmen, né, também. É pegar os super-heróis meio que desconstruir, né, trazer uma outra visão, talvez deixar um pouco aquela coisa do heroísmo e partir para uma visão mais realista, né, colocando os heróis e seres super poderosos na sociedade, né, como que a sociedade reagiria e como eles também reagiriam, né, de forma mais realista aos seus poderes e os resultados das ações deles, né. Então o Legado de Júpiter parte muito disso, né? Uma coisa que a gente já viu muitas vezes, mas com uma abordagem um pouco diferente, né. Ele não inova, né, ele não é tão original assim, mas talvez a maneira que ele trabalha os personagens ali seja algo um pouco diferenciado. Só que vem essa adaptação da Netflix e a gente nota que tem alguns problemas sérios ali. Primeiro, a questão do CGI realmente é bem complicado. Lembra até um pouco o CW ali, né? As séries da CW, porque a gente percebe que não teve um investimento muito grande, não foi tão bem trabalhado, e nas cenas de luta, realmente, nas cenas de ação, peca bastante, né? Então, isso é uma das coisas que desagrada um pouco, assim, realmente, né? Essa falta eu diria até de investimento mesmo, né? Pra trazer algo mais bem trabalhado, mais bem elaborado ali. Principalmente na parte da ação, que é uma série que não tem tanta ação, a gente já vai adiantando já. Do que se trata do Legado de Júpiter? A gente tem o Utópico, que é uma espécie de Superman, né, desse mundo. Ele é o líder da União, que é um grupo de super-heróis que surgiu lá nos anos 30, e a série aborda em duas linhas temporais esses personagens, né? Uma no presente, com os personagens heróis da União já envelhecidos, já querendo pendurar as chuteiras, mas discutindo um pouco essa passagem de bastão para uma nova geração, né, que são os filhos dele, né? Então essa coisa do legado é justamente isso, né? Passar para essa nova geração, né, os conceitos e as coisas que eles pregam, né, coisas que foram estabelecidas atrás, né, que é o código, que o tópico fala muito disso, sobre o código, né, que é não interferir na política e também não matar, né? Exceto o de não matar, o que é mais discutido. A gente vê que a sociedade ali que o tópico vive, a atual, é muito diferente do que ele pensava e do que ele conhecia, né? A mentalidade está mudando e até a mentalidade desses jovens heróis também está bem diferente, né? Eles começam a questionar esse código. Será que isso realmente funciona? Será que está na hora de quebrar isso e usar outros meios? Então uma discussão que vai praticamente percorrendo a série toda, mas aí vem outro problema, porque isso nunca é discutido assim, nunca vai à frente, né? Isso nunca evolui. Você tem a discussão dele com os filhos, né? Tem muitos problemas familiares ali, então isso é muito discutido também. Às vezes a questão de salvar o mundo e os problemas com os super vilões ficam até em segundo plano para ter uma
uma abordagem muito maior nessa discussão familiar ali entre o Tópico e a família dele, né? Então você tem os filhos dele, a Chloe e o Brandon. A Chloe já até abandonou essa ideia de super-heroína, não tá nem aí. O negócio dela é enfiar o pé na jaca, é viver intensamente e ser famosa, mas não pelos poderes, não em ser uma heroína ou ser a filha do Tópico. E o Brandon é um cara que paradigma que vai ser o sucessor do Tópico. Ele fala sempre isso, né? Que o Brandon vai suceder ele, mas que ele não tá pronto. Eles não estão prontos. Então tem sempre essa discussão do Tópico e esse conceito desse código, né? Ele quer que os jovens levem isso à frente, né? Não abandone isso que foi estabelecido muitos anos atrás. Então tem essa discussão, esse embate, né, de ideias, né? O antigo com o novo, né? As ideias que eram antigas, será que elas funcionam nesse mundo de agora? Então isso é interessante, mas isso nunca avança muito, nunca evolui. Parece que é uma grande preparação para uma outra temporada, para uma continuação, né? Parece um grande prólogo. E a gente falou das linhas temporais, né? A outra linha temporal do passado, mostrando como que esses heróis da União adquiriram os poderes. Então mostra os personagens lá nos anos 30, durante a Grande Depressão. Mostram o Sheldon e o Walter ali na empresa do pai deles. Algumas coisas acontecem com o pai deles que eu não vou falar aqui, para não dar spoiler, mas que meio que perseguem o Sheldon, né? O Tópico, a vida toda, né? Acontece algo com o pai dele que ele não conseguiu. Até tinha chance de tentar evitar, mas não conseguiu. Ele se sente culpado por isso, isso meio que atormenta ele a série toda. E eu, particularmente, eu gosto mais dessa parte do passado. Acho que ali a história evolui um pouco mais. Parece que tem uma linha que vai seguindo realmente, tem uma evolução ali. Seja dos personagens, seja da história em si, mostrando todo muito bem retratado até os anos 30 ali. Essa discussão dos personagens, os embates até de ideias que a gente vai ver depois no presente, né? Essa discussão e alguns pontos de vista e alguns embates ali já no passado. É interessante acompanhar isso. O Sheldon depois começa a receber uma espécie de chamado, ter umas visões e parte numa jornada meio que louca, assim, objetivo, e vai arrastando os outros loucos com ele. Porque ele precisa desses outros personagens, ele sabe que nas visões todos estão juntos, então ele precisa carregar esses outros seres lá com eles, seja o irmão deles, outros amigos, outras pessoas que ele vai pegando pelo caminho. Tem essa coisa também da jornada, né? Até a aquisição dos poderes também é interessante, é legal. Os 2 últimos episódios são muito bons mesmo. Mas a série sofre muito, ela começa mal, que justamente no início tem uma cena de ação ali que é muito fraca. Poderia ser aquela coisa que impulsionaria a série, mas infelizmente naufraga, realmente é um ponto negativíssimo. A primeira grande batalha ali, realmente eles escorregaram feio. Depois a série dá uma melhorada, né, com essas discussões, com essa coisa dos heróis no divã, literalmente. E os embates de ideias ali entre a velha guarda e a nova geração. E essa alternância, né, entre as duas linhas temporais também que atrapalha um pouco. Sempre tem alguns minutos ali no presente e de repente, pá, vai pro passado e mostra mais um pedacinho ali da história deles. E fica alternando muito assim, isso quebra muito o fluxo da história. Não tem uma continuidade, né? Fica pouco tempo entre as linhas temporais e muito bruscamente sendo alternadas. Até tem uma mudança na proporção, assim, né? No passado a tela enche, assim, ocupa toda a extensão da tela, e no presente, né, volta as barras pretas, assim, em widescreen para dar uma diferenciada. Mas aí quando a coisa parece que vai andando, sempre tem uma quebra nesse desenvolvimento para alternar entre outra linha temporal, mas sempre sendo o passado o ponto mais interessante, onde tem realmente algum desenvolvimento, onde tem os personagens mais interessantes, né? A gente tem os jovens heróis no presente que realmente são um ponto fraco, porque não tem desenvolvimento assim, não tem carisma. O Brandon, que é muito importante, uma ação que ele toma no início da série, assim, ecoa por todo o tempo. Tem essa discussão em torno dessa ação que ele tomou, né, no início da série. Mas ele é muito apático, assim, ele não tem um carisma, ele sei lá, não desenvolve não dá pra entender, tipo assim, é meio temeroso, assim, pra segunda temporada ter um personagem tão apático como foi o Brandon, e que a gente sabe que vai ser importante. O destaque fica realmente entre o embate, né, de ideias ali entre o Sheldon e o Walter, né, são os irmãos, desde a discussão dele no passado em relação à empresa do pai, a busca por esse objetivo, esse sonho louco, né, esse chamado que o Sheldon recebeu no passado, né,
o Walter contesta muito, né? Eles discutem muito em relação a isso. E no presente é relacionado à posição desses super-heróis, né? Será que eles não deveriam fazer muito mais pelo mundo, pela humanidade? Será que só inspirar, né? Tem sempre essa briga, né, do Sheldon, o tópico que ele fala que ele quer que seja uma inspiração, né? Que eles não precisam conduzir a humanidade. Já o Walter, ele tem uma visão diferente, ele acha que o papel dos super-heróis pode ser muito mais importante, né, do que só ser uma espécie de inspiração, né? Então tem esse embate aí. Tem um plot twistzinho no final, mas que tava meio que já se desenhando, né? Principalmente com o que a gente viu no passado. E acho que os dois últimos episódios, como eu falei, são muito, muito bons, assim. Dão uma esperança de que a segunda temporada seja melhor, porque essa primeira realmente ela tropeçou muito, escorregou demais, tem alguns problemas muito sérios ali. De desenvolvimento, de narrativa, tem uma barriga, tem uma... É arrastado durante muitas vezes, assim, realmente complica. Além de ter essa alternância de linhas temporais que atrapalha bastante o desenvolvimento, né? Ficou sempre alternando ali, sempre tirando um pouco a possibilidade de um desenvolvimento maior, né? Não só em questão de tempo de tela, né, ou diálogo, mas sim de você ver um pouco mais esse embate, né? Essa questão do código, se vale a pena ou não, se realmente faz sentido ter essa discussão, né? O que a sociedade pensa, né? Mostra um pouco assim do que a sociedade pensa nesse momento, né? Sobre as atitudes do Tópico e da União em relação também aos novos heróis. Então isso é meio que arranhado, assim, nunca avança. É interessante isso, porque eles tinham a possibilidade de pegar isso e discutir com muito mais força, mas parece que é tudo uma preparação para a próxima temporada, né? Parece que é tudo um grande prólogo, assim. Você tem a aquisição dos poderes sendo mostrados durante toda a temporada, e você tem essa discussão no presente desse legado, o legado que vai ser passado para essa nova geração, o que eles vão fazer, qual a mentalidade deles, qual o pensamento deles, se esse código ainda cabe nesse mundo, se realmente é preciso ter já uma mudança de posicionamento, né, dos heróis em relação à sociedade. Então acho que isso é interessante, mas espero que seja melhor explorado, melhor desenvolvido na próxima temporada, né? A série, apesar de estar aí meio que dividindo as opiniões, eu acho que vai ter uma segunda temporada, sim, acho que merece. O material original, pelo que a gente pesquisou, eu vi outras pessoas comentando, esse material é muito bom, então tem chance de ser uma série bacana. Não é o The Boys da Netflix, não cai nessa, não é de forma alguma. Não usa essa violência, né, esse sarcasmo todo assim para criticar a sociedade, para criticar os heróis. Ele vai para um outro caminho, né? Não usa muito também a violência, né? Tem algumas cenas violentas, mas coisas mais pontuais, né? Meio que consequência realmente das lutas e tal, nada exagerado e fora de contexto, assim. Uma série bacana que, assim, poderia ser muito mais. Ela decepciona em muitos aspectos, mas poderia ser muito melhor. A gente torce para que seja e que tenha uma segunda temporada mais bem trabalhada, que corrija os erros e que, enfim, ela possa decolar, assim como o Tópico e os seus super amigos aí da União, os seus cabelos, suas perucas e barbas falsas aí, e enchimentos debaixo da roupa. Os uniformes são legais, mas realmente o Tópico com enchimento debaixo da roupa tem hora que dá uma raivazinha. Além dessa maquiagem na barba falsa aí. Mas tirando essas coisas que não atrapalham, o resto é até legal. Os uniformes são bonitos, sim. Bem coloridos e muito, muito fiéis aos quadrinhos. Esse é um ponto que eu achei legal, tirando da barba falsa. E você? Assistiu o Legado de Júpiter? Gostou? Odiou? Qual a sua opinião? Merece uma segunda temporada? Como será a segunda temporada? Será que o Brandon vai decolar finalmente? Ele vai continuar fazendo cara de triste? Vamos ver. A gente espera, a gente torce sempre pelo melhor, né? Como a gente sempre falou, né? A gente sempre torce pelo melhor para que seja uma adaptação bacana, que outras também surjam por aí. Vale a pena, sim. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se é novo por aqui, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acompanhe lá desses vídeos lá com o Anderson. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, valeu.